Paz do Senhor, meus amados irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Edgar. Quero estender a minha paz a todos os irmãos, um bom dia, uma excelente final de semana e, por não dizer também, um excelente início de semana, né? Que começará amanhã. Amados, quero aqui vos deixar uma palavra que se encontra no livro de Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo número 13 até o versículo número 17, que nos diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bom, queridos, aqui esse texto é um texto que ele nos fala muito de missões, né? De missões. E no versículo número 13, está dizendo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, essa palavra invocar significa aquele que pedir, né? Aquele que solicitar, suplicar, né? E por não dizer clamar. Então o segredo aqui é suplicar, é clamar. Clamar a quem? Ao Senhor, o nome do Senhor. E o texto diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então o segredo da salvação é invocar o nome do Senhor. Clamar, suplicar, pedir ajuda, né? Então eu e você, nós conhecemos a palavra de Deus. E por nós conhecermos, querido, nós temos que invocar o nome do Senhor e ensinar essa palavra àqueles que ainda não ouviram, aqueles que ainda não tiveram encontro com Deus, né? No versículo número 14 diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Amados, é muito sério para mim e para você. Nós que conhecemos a palavra. O texto é bem claro: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como é que a pessoa vai invocar se ela não crê? Por que ela não crê? Porque o texto mesmo é claro, porque ela nunca ouviu falar de Cristo, ela nunca ouviu falar de Jesus. Por que ela nunca ouviu falar? Porque, na maioria das vezes, aqueles que conhecem a palavra de Deus, nós mesmos, às vezes nos omitimos de falar, de pregar a palavra de Deus. Então, como é que a pessoa vai crer se ela não ouviu, se ela não crê, né? E o texto continua dizendo: e como crerão naquele de quem não ouviram? Como é que a pessoa vai crer naquele que ela nunca ouviu falar? Não tem como crer. Agora, a partir do momento que eu e você, que nós propagamos a palavra de Deus, pregamos a palavra de Deus, e a palavra de Deus com certeza vai tocar no coração dessa pessoa, com certeza, aí ela vai dar credibilidade, aí ela vai crer, né? Então aqui está dizendo: como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então como é que a pessoa ela vai ouvir se não há quem pregue? Então precisamos tomar consciência que nós precisamos pregar a palavra de Deus, que nós precisamos divulgar as boas novas de salvação, meu amado. E seguindo o versículo número 15, diz assim: como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Mas aqui tem uma particularidade. Para você ser enviado, para alguém ser enviado, primeiro ela tem que ter um chamado. Ela precisa saber se ela tem um chamado. Porque se ela não tiver um chamado, amado, e ela for enviado, ela vai ficar perdida.
Segundo, ela tem que estar preparada. Se ela tiver chamado, ela tem que se preparar. Porque ela precisa estar preparada para, se for enviado para um país que não é o seu, que não é a sua pátria, ela precisa se preparar no idioma, não é verdade? E aprender o idioma do outro país, procurar saber a cultura do outro país, para que ela seja bem sucedida nesse país, para que a palavra de Deus ela seja bem aceita nesse país, né? Então, como pregarão se não forem enviados? E como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Então, amados, né, eu li um livro que uma vez falava assim, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Então, o servo bom é aquele, querido, que prega a palavra de Deus. É aquele que divulga as boas novas de salvação, né? Como pregarão se não for enviado? E como está escrito, conformosos os pés dos que anunciam as boas novas de salvação. Então, nós precisamos anunciar as boas novas de salvação. Nós precisamos falar do amor de Deus. Precisamos falar das boas novas de salvação, né, queridos? E no versículo número 16, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Aqui é uma reclamação, amados, né? Aqui é uma reclamação que nem todos obedecem. A pessoa conhece a palavra de Deus, está na igreja, está se alimentando da palavra de Deus. Eu costumo dizer que está ficando obeso espiritualmente, mas não obedece a Deus, não prega as boas novas, está sempre escorregando, está sempre se esquivando da responsabilidade de levar a palavra de Deus. E no versículo número 16, nos fala assim, mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Amados, não importa se as pessoas vão crer na nossa pregação ou não. O que importa é nós fazermos a nossa parte, é nós pregarmos as boas novas de salvação. A palavra de Deus fala que nenhuma palavra do Senhor voltará para si vazia, voltará para Deus vazia. Antes ela faz o efeito para a qual ela foi enviada. Então não se preocupe. Aqui Isaías se preocupou, Senhor, quem creu na nossa pregação? Né? Então eu não me preocupo se alguém creu ou não. Né? Claro que eu, como servo do Senhor, o desejo do meu coração é que a pessoa acredite, que a pessoa creia no Evangelho. Mas a minha maior preocupação é com a salvação da pessoa. Então eu tenho certeza que quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós falamos das boas novas de salvação, a semente ela é semeada. E se ela cair numa terra boa, com certeza ela vai frutificar. Amém? E o versículo número 17 nos diz assim, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé, ela vem por ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Mas como é que a pessoa vai ouvir? Tem que ter alguém para pregar, tem que ter alguém para anunciar, tem que ter alguém para falar do amor de Deus. E esse alguém, querido, esse alguém é você e eu. Esse alguém somos nós, que fomos chamados para uma boa obra, ou seja, uma obra excelente. E além do mais, nós temos que dar bons testemunhos, né? Temos que dar testemunho pessoal da nossa vida, daquilo que Deus fez na nossa vida. Às vezes, queridos, o nosso testemunho, né, fala mais do que as nossas próprias palavras. O nosso procedimento, o nosso discernimento, né, o nosso comportamento fala mais do que as próprias palavras. Amém? Deus abençoe a sua vida neste dia. Essa palavra que eu deixo para você meditar, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te guarde a sua família, que o Senhor te proteja nesse tempo de pandemia, querido, e vamos nos cuidar, vamos assumir todos os protocolos, porque logo, logo isso aí vai passar. Entenda, o nosso Deus, ele não perdeu o controle, ele está no controle de todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.